Meus amigos e minhas amigas, a fase no Cruzeiro não tá boa. E é como disse o jornalista Samuel Venâncio, a gente anda e parece que nunca sai do lugar. Desde aquela época lá com o treinador Fernando Seabra, o Cruzeiro conseguiu naquela época desenvolver um bom futebol, mas desde então nada. O Cruzeiro caminha e parece não sair do lugar. Será pedir muito que o Cruzeiro ficasse pelo menos 5 jogos sem perder uma partida? Que de 5 jogos ganhasse pelo menos 3 jogos? Isso aí é uma coisa que parece impossível dentro do Cruzeiro. O Cruzeiro promete, mas não engrena. E quando você acha que a coisa não tá boa e não pode piorar, o jornalista Jorge Nicola trouxe nesta quarta-feira que o Cruzeiro tem alguns jogadores insatisfeitos com as regalias que o Matheus Pereira tem recebido da comissão técnica e também da diretoria do Cruzeiro. Todo mundo sabe, Matheus Pereira tá tirando aquela famosa licença paternidade. A qualquer momento seu filho pode nascer. Tá desde então desfalcando o Cruzeiro em alguns jogos, treinos e também jogos fora de casa. E com isso, um jogador da importância do Pereira tem ficado fora dos planos do treinador Leonardo Jardim. E é claro, ninguém está aqui discutindo, o Matheus Pereira tem sim que estar ao lado da sua esposa neste momento. Mas uma coisa que eu falo para vocês, não é qualquer clube que entende o momento do jogador como a diretoria do Cruzeiro está fazendo. E a gente espera que quando o Matheus Pereira voltar, ele consiga retribuir isso dentro de campo. E outra coisa, agora o Jorge Nicola trouxe nesta quarta-feira que tem gente insatisfeita com as regalias que o Matheus Pereira tem recebido. E eu vou até colocar aqui na tela para vocês as falas do Nicola. Mas antes eu deixo claro, eu acho que tem gente nos bastidores tentando forçar a barra. Quem é que vai ser tão, podemos dizer assim, insensível com o momento que ele vive de achar ruim que o jogador está desfalcando o time nos jogos fora de casa? É um momento tão importante para o Matheus Pereira. Eu vou colocar agora aqui na tela para vocês, só que antes eu vou pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as falas do Jorge Nicola. Bora de notícias, deixa eu começar com informação importante no Cruzeiro. Durante a partida contra o União, derrota escandalosa contra um time horroroso, um empresário de um jogador titular do Cruzeiro me mandou mensagem para contar que as ausências do Matheus Pereira nos jogos do time na condição de visitante voltaram a incomodar o elenco. Só para lembrar, já existia no ano passado uma insatisfação de alguns atletas, não dá para tratar como algo coletivo, por conta de privilégios que o Fernando Diniz daria ao camisa 10. O tempo passou, o Diniz caiu, mas agora, por conta da gravidez para o primeiro filho do Matheus Pereira, a gravidez da esposa dele, o Matheus tem sido retirado das partidas como visitante. Enquanto eram só jogos treino, a percepção que eu tenho depois de ouvir desse empresário, a coisa estava toda ok. Ele não enfrentou, por exemplo, o Botafogo no Rio de Janeiro e não foi a Bragança Paulista jogar contra o Red Bull Bragantino. Mas isso tem causado interferência também no time principal nos jogos grandes. O Matheus foi ausência por opção técnica no time titular na vitória contra o Mirassol, acabou ganhando apenas alguns minutos no decorrer da partida e dessa vez na estreia da Sul-Americana nem sequer viajou. O Matheus quer estar perto da esposa por conta do nascimento do filho, que pode acontecer a qualquer momento. Esse período de ausências forçadas do Matheus na condição de visitante ou em jogos fora de casa acontece desde 15 de março. Sei que o tema é delicado e algo bastante pessoal, mas a avaliação que eu ouvi é de que vários dos atletas do elenco do Cruzeiro chegaram a perder o nascimento do filho e datas importantes porque estavam entregues e comprometidos com os objetivos profissionais na carreira, e a avaliação em relação ao Matheus é que nessa questão a coisa não tem funcionado muito bem. O futebol não é para brincadeira. Diego Dias, autor do gol do União, só para você ter ideia, até pouco tempo estava jogando futebol de várzea.
até outro tempo, nem sequer futebol de várzea o cara jogava. É incrível a fase que o Cruzeiro tá. Todo respeito à história do Diego Dias, muito bonita. É um cara que tem que respeitar, é um cara que saiu de casa para jogar no futebol de várzea para ajudar a sustentar a sua família, seus 8 irmãos. Fez um teste no União, passou e ontem conseguiu balançar as redes logo contra o Cruzeiro. E aí a gente para pensar, pô, como o Cruzeiro investe mal, né, seu dinheiro? A gente viu aí que o Alexandre Matos nos últimos dias errou muito, mas muito mesmo. E só para você ter ideia, hoje o Christian já tem alguns meses de Cruzeiro. O Cruzeiro gastou 15 milhões de reais. O Lautaro Dias, que é um cara que eu critico muito aqui, que tropeça nas próprias pernas, o Cruzeiro gastou 16 milhões de reais no Lautaro Dias. O Wallace é uma contratação que eu não critico a diretoria, por quê? Porque quando foi contratado, todo mundo gostou. Foi quase 100% do torcedor cruzeirense que aprovou a contratação do Wallace. E o Cruzeiro investiu 40 milhões de reais na contratação do volante. Então essa aí eu coloco 100% da responsabilidade em cima do jogador por não conseguir desenvolver o seu futebol nessa altura do campeonato. E aí você começa a fazer as contas, né, dos gastos do Cruzeiro. E sem contar o volante Fabrício Peralta, que hoje está emprestado ao Atlético Paranaense. São mais 16 milhões de reais. Absurdo! Como um time que tem tantos jogadores que não desempenham bem dentro de campo e que custaram caro, perdem para um time que está na parte de baixo do futebol argentino, que tem uma condição financeira muito menor e toma um gol de um jogador que simplesmente há pouquíssimo tempo atrás estava jogando futebol de várzea. Que fase tá o Cruzeiro? Agora, família, eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês o que a imprensa tem falado sobre a derrota do Cruzeiro para o União, que realmente é decepcionante, ou melhor, é revoltante para quem gosta do Cruzeiro. E eu vou colocar agora na tela para vocês. Só que, de novo, eu vou pedir que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira o que a imprensa tem falado sobre o maior de Minas. Amigos do esporte, Cruzeiro mais uma vez com uma imensa dificuldade para construir, principalmente partindo do campo de defesa, hein? Um negócio medonho, um parto para sair jogando. Quando tinha a bola, fez muito pouco por quê? Porque não existe setor de meio campo no Cruzeiro. Aliás, falando em meio campo, Romero e Wallace, esquece, tá? Eventualmente, ganhando um jogo, precisando segurar um placar, a gente vai ver os dois juntos ali. Caso contrário, pode esquecer. O meio campo do Cruzeiro é um setor que não existe. Num setor fundamental, como é o meio-campo, e quando ele não funciona, que é o que vem acontecendo, os atacantes não vão fazer milagre. Aí não tem Lautaro, Caio Jorge, Gabigol, Dudu, ninguém vai fazer milagre. Hoje ninguém da linha de frente rendeu, ninguém. Agora presta atenção, o Cruzeiro jogou contra o penúltimo colocado do argentino. Mesmo número de pontos do Lanterna, perdeu para o Lanterna, inclusive. Então está em crise, diria até, talvez vivendo a pior crise da história, e não sou eu que estou dizendo, é o Kili Gonzalez, que é o treinador deles, que disse isso. Então não dá para ficar adorando pílula para o Cruzeiro hoje. Não vou adorar pílula. Não conseguiu controlar o jogo contra a baba do boi cansado, que atualmente é o Santa Fé, em crise, gente. Já havia dito aqui, no sábado, inclusive criticado, tá? Porque eu falei isso. Eu disse aqui que achei que o Cruzeiro jogou menos do que eu esperava, mas aí a expectativa é minha. Menos do que eu esperava contra o Mirassol. Mas hoje se superou, hein? Primeiro que eu achei a formação inicial excessivamente defensiva, preocupado demais com um time horrível que é esse Santa Fé. Então, para mim, excessivamente defensiva a formação inicial, não se impôs contra o Santa Fé e segue o Cruzeiro, naturalmente, sendo um time absolutamente sem personalidade. Sem personalidade. É cedo para cobrar? Eu sei, gente, eu sei que é. Mas isso não impede de você pensar os problemas, né? Então, além de não conseguir se impor para cima de um time ruim, no último lance, toma o gol, perde o jogo. E aí eu achei até que na coletiva, o Léo Jardim falou muito pouco sobre o baixo rendimento e a derrota que acabou acontecendo, que aliás poderia ter sido demais, não fosse os centímetros naquele gol anulado do Santa Fé,
por impedimento. Agora, para fechar, eu vou deixar algumas perguntas aqui. A primeira delas, será que o problema está no elenco do Cruzeiro? A segunda, será que a gente se enganou com esse elenco montado antes da chegada do Jardim? Será que o elenco não é tudo isso? E para fechar, será que faltou critério para a montagem desse elenco que entregaram para o Léo Jardim? É isso aí. Beijo na alma. Né? Colocou o Christian partindo do lado direito para ser esse meio campista que parte do lado, tentando ter um pouquinho mais de consistência. Certamente ele imaginou um jogo diferente do que ia ser o jogo em casa contra o Mirassol. E fez a troca do Caio Jorge pelo Lautaro Dias. E botou um zagueiro, né? O Vidalba na lateral esquerda. O Vidalba foi para a lateral esquerda no jogo Kaique, Kaique. né? Isso. Impressionante como o Marlon perdeu espaço, né? Porque o Marlon era um dos ótimos laterais esquerdos do Brasil e aparentemente caiu em desgraça por lá, né? Houve a possibilidade de uma negociação com o Grêmio, né? Que não se confirmou, o negócio não saiu e ele não tem conseguido nem entrar nos jogos, né? Mas isso é a escolha do treinador, eu acho. A característica dele, ele prefere mais um zagueiro barra lateral, né? Do que propriamente um lateral, né, da posição mesmo, né? E o Marlon realmente perdeu ali um pouquinho do seu espaço, mas é tentar conquistar o treinador durante os treinamentos, cara, não tem jeito. Muda perfil, muda o jeito de trabalhar, e o treinador às vezes prefere um cara mais defensivo para dar mais liberdade pro Dudu, que joga ali na frente dele, pro Wanderson, pros pontas mesmo que jogam na frente dele, para dar mais sustentação aqui na zaga e conseguir dar mais liberdade para esses jogadores. Então, é recuperar o seu espaço dentro do treinamento, mas eu vejo mais esse pensamento do Leonardo Jardim, assim, um zagueiro barra lateral para jogar ali, para dar sustentação e dar mais liberdade pro ponta. Eu acho que hoje teve muito problema também na saída de bola, né? O Cruzeiro foi muito mal ali para sair com a bola de trás, havia uma boa pressão do Santa Fé, uma pressão organizada, mas o Cruzeiro foi quase que incapaz de sair com uma bola mais limpa. É engraçado como o Wallace não consegue se firmar como esse jogador. Eu achei o Wallace lento. Então, ele parece que ele não tem conseguido responder dentro dos jogos. O nível dele quando saiu, sim, de um volante que dava muita segurança, mas não só sem bola, mas que você entregava a bola a ele na saída e o jogo continuava, até agora nessa passagem dele pelo Cruzeiro, ele ainda não conseguiu se estabelecer. O Gamarra também achei que fez um jogo ruim hoje, né? O Wallace é um jogador que eu joguei junto. Ele tinha acabado de subir no Grêmio e a gente jogou junto. Realmente, muito bem, ele né? é muita qualidade para sair jogando e está tendo muita dificuldade. Eu até comentei contigo, ele precisa de jogos, precisa de rodagem, precisa pegar o ritmo de jogo mais rápido, né? Já está desde o ano passado aqui, então não pode ser desculpa só para voltar ao futebol brasileiro, adaptação, mas realmente ele precisa acelerar um pouquinho o passo, porque Matheus Henrique é um jogador rápido, perna rápida, Romero é perna rápida. E ele foi outra mudança de hoje, né? Isso. Jogou o Lucas Romero, não jogou o Matheus Henrique. E é um jogador no segundo tempo, né, Matheusinho? Que precisa ser um pouquinho mais rápido para essa saída de bola sair mais com fluidez, né? Realmente não está saindo do Cruzeiro. Mas acho que a outra questão, de fato, é também o equilíbrio. Essa é uma questão que deve estar muito na cabeça do Leonardo Jardim. O Cruzeiro fez um mercado que tem algumas grifes, né? Mas não é simples achar um time que consiga juntar qualidade técnica com equilíbrio com e sem bola. É desafiador. Assim. Embora tenha bons jogadores, inclusive de contenção no meio campo, né? Para ajudar nessa posição. O tipo de desafio, assim, se você for juntar a melhor qualidade técnica do elenco, especialmente no setor ofensivo, o time pode tender a se desequilibrar. Então, o trabalho do treinador é acomodar essas questões. Inclusive, por exemplo, hoje ele não teve o Matheus Pereira, sequer no banco. Ele começou no banco no jogo contra o Mirassol, né, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Entrou até bem no segundo tempo o Matheus Pereira. Hoje sequer esteve no banco. E é um jogador que, de repente, né, até na questão de mudar um pouco a característica, o estilo, ele normalmente joga mais centralizado, mas você pode usá-lo, por exemplo, partindo de um dos lados, né? Fez isso em parte do ano passado. Exato. Então, há opções, né? E você tem jogadores de características variadas aí para tentar mexer o quanto for nesse time para deixá-lo equilibrado e forte, né? O Matheus Pereira é um jogador cerebral, né? Um jogador que vai pensar o jogo, vai parar a bola, que muitos clubes brasileiros não têm. E esse jogador, mas ele precisa saber também o quão ele está querendo, o quão ele quer estar no Cruzeiro. Deixou o torcedor na dúvida. E aí ele entrou muito bem contra o Mirassol, né? No segundo tempo, realmente entrou muito bem e hoje não esteve para ajudar seu time. Então, o Matheus Pereira tem muita qualidade, mas precisa estar de cabeça boa para ajudar o Cruzeiro. Outro detalhe que é alarmante em relação ao Cruzeiro, nos 12 jogos que o Cruzeiro fez na temporada até aqui, só não levou gol em um. É o tal do equilíbrio. Foram 10 gols, 11 gols sendo vazados. 11 jogos seguidos sendo vazado, né? Tendo seu goleiro tomando pelo menos um gol. Então é algo que precisa ser corrigido para que o Cruzeiro sofra menos durante os jogos, porque é quase que sempre você já sai perdendo de 1-0, né? Você é sempre obrigado a fazer 2 para conseguir ganhar as partidas, porque você sempre toma 1. Desde o jogo contra o Tombense, né? 19 de janeiro. Isso. É muita coisa. Lembrando que no jogo do... Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença. E peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!